Retomamos a quarta colocação no G4, mas será que esse empate conquistado ontem no Maracanã perante o Atlético Mineiro foi um empate que ainda nos dá condições de sermos campeões brasileiros? Ou agora já era de vez? Foi-se a chance e a oportunidade que a gente tinha? É pensar já em 2025. Aliás, por falar em 2025, tem a questão Arrascaeta. Quando está marcada a cirurgia que ele fará? A artroscopia no joelho, e quando ele voltará? Nicolás de la Cruz e Luiz Araújo. Por onde andam esses jogadores? Voltarão agora? Luiz Araújo estava até no banco de reservas no jogo do último final de semana contra o Atlético Mineiro. Por que não entrou no jogo de ontem? Eu quero falar sobre tudo isso com vocês, quero falar mais sobre Gabriel Barbosa também com vocês, afinal de contas ele esteve no Maracanã ontem, mas arregou, não foi na Norte, foi de camarote, e eu quero explicar por quê. E a reunião entre o empresário do Gabriel e o Marcos Braz. O que ficou decidido? Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva ontem, depois do jogo. O que o Felipe falou? Tudo isso eu vou trazer para vocês a partir de agora, aqui no canal Resenha Rubro Negra. Eu sou o Fabrício Lopes, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Curta, comentem, compartilhem. Vamos falar sobre tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo nesta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. Mas antes, deixa eu mandar aquele recadinho da Mais Ágil para vocês. Pessoal, como vocês já sabem, a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue rapidamente pegar aquela grana que está lá parada e que é sua mesmo e aplicar na sua vida da maneira que você quiser. Seja para pagar uma dívida, seja para investir numa viagem, na compra de um carro, na troca do carro, enfim. Aí é você que sabe o destino que você vai dar. O importante é você não ficar aperreado com contas se você tem o seu FGTS para resgatar. E é isso que a Mais Ágil faz para você com a maior velocidade e presteza do mercado. Há quase 3 anos patrocinando o nosso canal, a gente recomenda a Mais Ágil porque todos aqueles que utilizaram a Mais Ágil através do nosso canal tiveram um resultado muito satisfatório. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil a gente recomenda porque na Mais Ágil a gente confia. Nação, que jogão do Flamengo ontem. Que jogão de bola do Flamengo ontem. Ah, Fabrício, você tá doido? Como que você fala que foi um jogão se o Flamengo empatou e praticamente deu adeus à possibilidade de conquistar o Campeonato Brasileiro? Gente, o Flamengo ontem tinha 14 desfalques. Isso mesmo, não falei errado não. Você entendeu? 14? Então você entendeu certinho. Eram 14 desfalques. O Flamengo terminou o jogo com 25 finalizações. Uma equipe que não tinha jogado junto ainda, com uma linha de 3 zagueiros. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu critico muito a linha de 3 zagueiros, porque a maioria dos treinadores brasileiros, ao invés de montar um 3-4-3 ou um 3-5-2, acaba montando um 5-3-2 ou um 5-4-1. E isso me deixa apavorado. O Felipe Luiz foi o primeiro treinador que conseguiu montar um 3-5-2, variando para um 3-4-3, de uma objetividade e de uma ofensividade ímpar. Gente, escuta o que eu estou falando. O Felipe Luiz ainda tem muita coisa para melhorar. Ainda tem muita coisa para crescer. Mas é gênio, tá? Felipe Luiz é gênio. O que ele fez com o Flamengo ontem, eu fiquei boquiaberto. Foi a primeira vez que eu vi um time jogar no 3-4-3 de forma ofensiva. Massacramos o time do Atlético Mineiro o jogo quase todo. Foram cerca ali de 60, 70 minutos de domínio absurdo e avassalador do Flamengo. Que obviamente, como vocês sabem, não resultaram na vitória, principalmente por conta da batida da penalidade do Davi Luiz. Davi Luiz e Carlos Alcaraz foram definidos como os cobradores de pênalti do jogo de ontem pelo próprio Felipe Luiz. Na hora que os dois conversaram ali na marca da cal, o Davi se sentiu bem para poder bater. Pegou a bola para se consagrar
e não conseguiu, perdeu a penalidade. Vale lembrar que o Alcaraz tem um aproveitamento absurdo em cobranças de penalidade pelo Flamengo, em 2 cobradas, 2 convertidas. Mas a última penalidade do Alcaraz, por exemplo, foi forte e por isso entrou, porque o goleiro acertou o canto e quase pegou. Então, do mesmo jeito que o Davi perdeu, o Alcaraz poderia ter perdido também. Nunca saberemos, mas a possibilidade sempre existe. Até o próprio Gabriel Barbosa, que é um dos melhores cobradores de pênalti que eu já vi na minha vida, andou perdendo pênalti no começo desse ano e no ano passado. Então, a possibilidade existia. O fato é que, com o Davi Luiz, a possibilidade aumentou mais, porque faziam 12 anos que o Davi Luiz não cobrava uma penalidade. É muito tempo, gente, é muito tempo sem cobrar pênaltis. Cobra nos treinos e tal, em amistosos, aí não conta, tô falando em jogos oficiais, em jogos pra valer mesmo. Daí deu no que deu, perdeu o pênalti. O Flamengo martelou muito o Atlético, mas o Everson insistia em não deixar a bola entrar. E aí, gente, é o que eu falei nas minhas redes sociais. Quando a gente tem um desempenho do goleiro como a gente teve do Everson, ontem o Everson foi o melhor jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Pegou tudo. E quando a gente tem que elogiar o goleiro adversário, a gente não pode culpar o nosso time. Achei que o Flamengo finalizou e finalizou muito bem, sim. Tem uma cabeçada do Michael que é a 1 palmo da trave e pro chão. E o Everson foi lá e pegou. Então a gente teve muita finalização no cantinho, muita finalização que foi tirada do goleiro, muita finalização boa e o Everson foi lá buscar. Então era uma noite do Everson, que está vivendo um ano maravilhoso pelo Atlético Mineiro, está pegando muito e ontem ele conseguiu barrar a vitória do Flamengo. Com isso o Flamengo retoma o G4, mas aquela esperança de ser campeão brasileiro, ela diminuiu um pouquinho. Se antes tinha 1% de chance, agora nós temos 0,5% de chances, menos de 1% de chance, porque a gente já precisava ganhar tudo e torcer por tropeços. Já não ganhamos ontem, agora tem que torcer por tropeços dos caras, mas é tropeços mesmo. Era 1 ou 2, agora é 2 ou 3 tropeços para a gente poder voltar para a luta do certame nacional. Mas eu sempre falei para vocês, a gente tinha que mirar o primeiro lugar para a gente poder acertar qualquer coisa melhor do que o 4º lugar. A gente precisa de dinheiro, gente. Não é só a classificação para a Libertadores. A gente está falando do superávit, vai vir baixinho, de 2 milhões de reais. Se a gente conseguir alcançar o 2º lugar lá no Brasileiro, a gente pode suprir aquela situação de não ter chegado à semifinal da Libertadores. Ah, Fabrício, mas isso já não aconteceu com a vitória da Copa do Brasil? É, gente, mas quanto mais dinheiro entrar, melhor. Ou vocês já esqueceram que o ano que vem a gente tem projeto estádio, a gente tem que reforçar o elenco rubro-negro. O Fabrício Bruno deve sair agora no comecinho do ano para o Rennes da França. A gente tem o Gabriel saindo agora também. Aliás, o Gabriel foi no jogo e foi no gramado. Para quem pretendia ficar só na Norte e foi vetado a possibilidade do Gabriel ir na Norte pelos líderes de torcida organizada do Flamengo, a pedido do Marcos Braz, que não deu as caras no gramado ontem. E sabe por que ele não deu as caras ontem? Para não haver um xingamento da torcida em cima da gestão Rodolfo Landim. Se o Gabriel vai para Norte, a torcida ia gritar contra o Landim demais, atrapalhando a eleição do próprio Landim, que está usando o Rodrigo Dunst como um laranja para seguir no comando do Flamengo. Palavras do próprio Landim, não exatamente essas, mas ele disse que o Dunst escolheu ele como CEO para ele continuar comandando o Flamengo. Então, é óbvio isso, né? Se o Gabriel vai para Norte, os caras iriam gritar contra o Landim, contra a gestão, e ia influenciar ainda mais a cabeça dos associados do Flamengo. Se o Marcos Braz aparece no gramado, geral ia começar a gritar contra o Marcos Braz e contra o Rodolfo Landim. Por isso eles se esconderam ontem. Todos estavam no Maracanã, mas ficaram escondidinhos, assistiram o jogo escondidinhos, para não ter problema de manchar ainda mais a eleição do Landim barra Dunst no final do ano. Dia 9 de dezembro, nós conheceremos quem será o novo presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje eu digo para vocês que, sem sombra de dúvidas, vai ser necessária uma reviravolta muito grande para o Dunst poder ser presidente o ano que vem. Os caras vão ter que usar de todas as formas a questão do estádio
para enganar os associados, porque com quem eu converso hoje, o BAP lidera e lidera longe. Quem me acompanha sabe que eu gostaria muito que fosse o Maurício Gomes de Matos, o eleito, principalmente porque o Maurício consegue conversar com o Landim, consegue conversar com o Bandeira, consegue conversar com o BAP. Então ele conseguiria reunir todos em prol do Flamengo. Mas a corrida presidencial indica que será o BAP o próximo presidente. Comenta sobre essa questão do Gabigol, comenta se você ainda acredita que dá para fazer mais uma arrancada rumo ao título do Campeonato Brasileiro e o que vocês acharam do jogo de ontem. Valeu? Depois do jogo, como é de praxe, o Felipe Luiz deu uma coletiva. E aí ele abriu dando uma declaração nervosa e curta. Ele disse que foi comunicado pelo Flamengo sobre o afastamento do Gabriel, que ele mesmo não tem absolutamente nada a ver com isso. O que corrobora aquilo que eu falei para vocês no vídeo da manhã de ontem, quando eu falei para vocês que o Felipe Luiz não tinha levado para o coração nenhuma atitude que o Gabriel tenha tomado dentro do vestiário. O Gabriel não falou que o Felipe Luiz está pensando que é o Guardiola, está gritando. Segundo eu apurei, não teve nada disso. Essa nota que a diretoria soltou propositalmente para a imprensa poder falar, ela não é inteiramente verídica. O Gabriel resmungou, levantou, como eu já contei para vocês, mas ele não ofendeu e não afrontou o Felipe Luiz nesse nível, tanto que o Felipe não levou para o coração. E o desligamento do jogo de ontem por parte do Gabriel ocorreu única e exclusivamente por conta do Rodolfo Landim. E depois disso, ele deu ao Braz a condição de conduzir a situação. Marcos Braz nunca quis um afastamento do Gabriel, nem nunca quis que o Gabriel saísse do Flamengo. Ele foi o que mais trabalhou para o Gabriel permanecer no Flamengo, mesmo quando o Gabriel fazia uma coisa errada atrás da outra. Chegou até mesmo a ofendê-lo no vestiário e a gritar com ele. Ainda assim, Marcos Braz sempre ficou do lado do atleta. A reunião que aconteceu ontem entre o empresário do Gabriel e o próprio Marcos Braz parece que vai dar panos brandos à situação do jogador. O Flamengo está de folga, tá, gente? Hoje não tem treino, amanhã não tem treino. O Flamengo retorna às atividades apenas no sábado. Por quê? Porque com a data FIFA agora, o Flamengo só vai jogar contra o Cuiabá lá no dia 20. Nós temos 6 jogos até o jogo contra o Cuiabá. Então o Flamengo vai ganhar 2 dias de folga e volta a treinar no sábado. Com esses 6 dias, o Marcos Braz espera abafar o caso do Gabriel, deixar tudo bem calminho para que ele possa retornar ao elenco rubro-negro no dia 20. Ou seja, esse escândalo todo, esse estardalhaço todo que foi criado, tende a não dar em nada, a terminar em pizza, o Gabriel ser reintegrado e o Felipe Luiz poder utilizá-lo nas próximas partidas. O chilique, se assim a gente pode dizer, por tudo isso que aconteceu, veio de Rodolfo Landim. Rodolfo Landim é um cara extremamente tenso, extremamente de ego inflado. É por isso que o Rafinha não voltou para o Flamengo, porque quando se sente atacado, traído ou passado para trás, Rodolfo Landim é extremamente vingativo. Por isso que Jorge Jesus nunca voltou para o Flamengo. O Rodolfo Landim jamais teve a intenção de voltar com o Jorge Jesus para o Flamengo. Ele queria provar para todo mundo que podia ser campeão com o Flamengo sem o Jorge Jesus, porque se sentiu extremamente traído quando o Jorge Jesus foi embora para o Benfica. É por essas situações que a gente não teve a volta desses caras para o Flamengo, por conta do posicionamento do Landim, que foi intempestivo com relação ao Gabriel. E aí eu digo para vocês, nem foi errado, porque o que o Gabriel vem fazendo nos bastidores do clube desde o início do ano já era para ter dado um vaza nele, um pedala Robinho nele há muito tempo. Só agora os caras resolveram tomar alguma atitude, porque agora o Gabriel ofendeu o orgulho deles, praticamente entregando o jogo eleitoral nas mãos do BAP com as declarações que deu. Agora, neste acordo que o Braz costurou com o empresário do Gabriel, tem uma solicitação, melhor ainda, diria eu, tem uma exigência de Rodolfo Landim, que o Gabriel não abra mais a boca para falar contra a gestão ou da situação contratual dele. Se o Gabriel quiser jogar com o manto sagrado, ele vai ter que ficar de bico calado.
não fala com mais ninguém, não dá mais nenhuma declaração, a não ser que seja a declaração do jogo, senão eles vão tirar o Gabriel, vão encostar o Gabriel e ele não vai jogar mais com o manto sagrado. Essa é a exigência que o Rodolfo Landim deu para que o Gabriel possa voltar a ser relacionado para os jogos. E já começou a surtir efeito. O Gabriel entrou e saiu do Maracanã ontem sem falar nada. Se o Gabriel aceitar a situação, ele volta a ser relacionado contra o Cuiabá. Se não, ele vai ficar treinando, mas não joga mais com o manto sagrado. Ainda ficou na reunião a situação de dar ao Gabriel a oportunidade de ter um jogo de despedida, mas para isso ele tem que ficar quieto e não falar mais nada contra a atual gestão do Flamengo. É um cala-boca Gabriel mesmo, que o Gabigol vai ter que aceitar ou não. O Gabriel que está apalavrado com o Cruzeiro, mas que tem no Santos a possibilidade de jogar no ano que vem. Como eu falei para vocês, o Santos está empenhado em trazer o Neymar e dos pedidos do Neymar é que ele jogue ao lado do Gabriel Barbosa. Então o Santos já fez uma proposta aos pais do jogador que ainda não retornaram. Eles estão aguardando para ver o que o Gabriel vai decidir. Ou vai mesmo para o Cruzeiro, mantém a palavra e vai para o Cruzeiro, ou ele vai para o Santos. Acredito que o Gabriel também esteja esperando para ver se o Santos vai conseguir repatriar o Neymar. Conseguindo, as chances do Gabriel jogar no Santos são muito grandes. Agora, cadê o Luiz Araújo, gente? Luiz Araújo não estava à disposição do Flamengo, não tinha voltado e tal? Não, na verdade, ele ainda não está pronto. Ele ficou no banco no jogo contra o Atlético Mineiro no último final de semana, porque o Felipe Luiz está limitado com o número de jogadores. E é isso que eu estou achando espetacular no Felipe Luiz. Ele não arranja desculpas. Ah, não tenho 14 jogadores, não? Então vem cá, eu vou treinar o time assim, vou treinar o time assado. Ele treinou o time num 4-4-2, jogando com o Gabriel e o Bruno Henrique. O Braço foi lá e tirou o Gabriel o Landim foi lá e tirou o Gabriel do jogo. Ele foi lá e treinou o time com 3 zagueiros, com 5 no meio de campo, com 4 no meio de campo, com 3 atacantes e deu aula, deu baile ontem lá no Maracanã. O Felipe Luiz é espetacular. Com desfalque, sem desfalque, com reforço, sem reforço, ele monta time competitivo. Felipe Luiz é um gênio, acreditem em mim. Lembra que eu falava que o Wesley era muito bom jogador? Olha aí, tomei pancada demais por conta do Wesley, muitas com razão, porque ele estava só na gandaia, não jogando nada. Olha a bola redonda que o Wesley está jogando. Depois do Everson ontem, o Wesley foi o melhor jogador em campo. Mas o Luiz Araújo só estava no banco de reservas no último domingo se surgisse alguma emergência por falta de banco, que esse gênio que é o Felipe Luiz estava sofrendo e ainda sofre. A tendência é que esses 6 dias até o próximo jogo sejam utilizados para melhorar ainda mais o desempenho físico do Luiz Araújo e do próprio Nicolás de la Cruz. A expectativa é que eles retornem contra o Cuiabá, mas só os dias e as avaliações diárias vão dizer se esses jogadores têm condições de retornar mesmo ou não. A ideia do Luiz Araújo, do Flamengo para o Luiz Araújo, era que ele ficasse inteiro para começar a pré-temporada em 2025. A mesma coisa vale para o Arrascaeta, que vai passar hoje por uma artroscopia no joelho e não atua mais, como eu já havia dito para vocês, em 2025. Isso é claro porque a recuperação é de 1 mês a 1 mês e meio. Como o Campeonato Brasileiro acaba no dia 8, daqui a 1 mês, não tem como o Arrascaeta retornar este ano ainda. A ideia da diretoria é a mesma para Luiz Araújo e para Cebolinha. Deixá-lo inteiro para começar a pré-temporada tinindo com o elenco rubro-negro. Então esse ano nós não veremos mais a Arrascaeta em campo. Isso daí é uma situação que nem é levada em consideração dentro do Flamengo, porque não há motivos para arriscar o Arrascaeta ter uma antecipação. E o Nico, a expectativa é que ele possa estar à disposição contra o Cuiabá. Bom, nação, essas eram as primeiras notícias que eu tinha para trazer para vocês. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Falar para os seus amigos sobre o nosso canal para eles se inscreverem aqui. 12:00 eu estarei ao vivo falando sobre o jogo de ontem, dando a nota dos jogadores juntos com vocês e falando muito mais sobre o Mengão Queridão. Espero todos vocês no Central do Fla, no nosso jornal, ao 12:00 hoje. Torne-se membro VVP e ajude o nosso canal no ano que vem a ir atrás do Flamengo onde o Flamengo for
e continuar trazendo a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Tamo junto e misturado, uma excelente quinta-feira para todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra.